último dia 16 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Voz. Mas aqui na USP Bauru, o mês de abril inteiro é dedicado à tradicional campanha Seja Amigo da Sua Voz. Estou aqui com a professora Lídia Teles, que é docente da Fonoaudiologia da FOB e coordenadora dessa campanha. Bom, professora, então 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Qual que é o grande objetivo dessa data? Olha, o grande objetivo dessa data é trazer para a consciência das pessoas a importância da voz. E eu até nessa campanha tive oportunidade de falar, eu acho que eu vou falar para você de novo, que essa data do dia 16, de abril, considerada mundial, ela nasceu de uma campanha aqui no Brasil, com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Então é uma data nacional que se tornou mundial. Era uma data comemorada aqui e aí pela grandiosidade da importância dela, que era no início a gente trazer a atenção para a rouquidão. Porque a rouquidão parece uma coisa tão natural, a gente fica rouco quando a gente grita, a gente fica rouco quando a gente está com gripe, já passa. Mas a rouquidão também é o primeiro sintoma do câncer de laringe. Então, uma rouquidão por mais de 15 dias precisa ser levado a sério, precisa tomar consciência da importância e cuidado. Porque quando a gente tem procura um médico, faz um diagnóstico de um câncer no início, na fase inicial, a probabilidade de cura é muito grande. Então, começou com essa iniciativa de trazer promoção para a saúde e fazer um diagnóstico mais cedo do câncer. E depois essa data foi celebrada mundialmente. A partir de 2002, a nossa sociedade aqui, brasileira de fonoaudiologia, instituiu como uma campanha nacional e a universidade participa desde então, desde o início dessas campanhas, promovendo saúde vocal. A gente fala que a gente leva consciência da importância da voz. Professora, o nome da campanha é Seja Amigo da Sua Voz, mas cada ano tem um tema, né? Se eu não me engano, nesse ano o tema é Sua Voz Informa. Fala um pouco desse tema para mim, porque para mim, jornalista, parece algo bem claro, minha voz informa. Sim. Mas o que vocês querem dizer com isso, Sua Voz Informa? Ah, que bom que você fez essa pergunta, Vitor, porque quando a gente recebe o tema do ano, essa Voz Informa, ela é tão importante, tão verdadeira, a princípio parece mesmo, Então o jornalista informa, o médico informa, que a nossa voz ela é veículo da nossa fala e que ela informa aquilo que está na nossa cabeça, na nossa comunicação, mas principalmente os meios de comunicação seriam os mais rápidos da gente pensar, Que você informa, a TV informa. Sim. Mas ela informa muito mais do que isso. Ela informa a nossa personalidade, ela informa o nosso estado emocional, Quem te conhece bem pode dizer, nossa, Vitor, hoje você não está legal. Se alguém falar com você no telefone ou receber uma mensagem sua no WhatsApp, sabe se você está bem ou não. Nossa voz, ela tem um potencial porque ela está diretamente relacionada ao nosso estado emocional. E como a senhora começou falando de onde nasceu a campanha, eu acredito que ela pode informar até questões do nosso corpo, da nossa saúde, como a questão do câncer de laringe, mas ela informa, ela dá sinais de que algo também não está bem, professora? Exatamente, essa conexão que tem a voz com a saúde, ela é uma conexão direta. Então, se eu tenho uma voz saudável, eu tenho uma chance de reconhecer o meu corpo saudável. E quando a voz apresenta qualquer alteração, fique atento, porque você precisa de cuidado. Procure ajuda, procure um otorrino, procure um fonoaudiólogo, vai fazer uma investigação, porque é necessário e é totalmente conectado, a saúde do seu corpo com a saúde da sua voz. Professora, comecei falando que o dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz, mas aqui na USP Bauru o mês inteiro, não é uma semana da voz, o mês inteiro de abril é dedicado à voz, Queria que a senhora falasse um pouquinho das ações que foram realizadas nesse ano aqui. Sim, esse ano teve muitas inovações, Então nós tivemos a inovação de mídias que fazem, eu não sei agora o nome, mas que colocam um vídeo em estabelecimentos comerciais, em condomínios residenciais. Então você está subindo no elevador para sua casa, tem lá, enquanto você espera chegar,
uma informação a respeito de uma dica de cuidado com a voz, a respeito da hidratação, a respeito do que faz mal, do que pode, do que não pode. Pra quase a cidade inteira, porque eu vi isso em elevador, vi em academia, em padaria. Então é essa a ideia mesmo, levar essas dicas rápidas aí para a população por esses vídeos. Exatamente, você tá lá na filinha do pão e tá recebendo informação e tá sendo muito interessante. A gente tá também conseguiu uma outra mídia que são os painéis, os outdoors de LED. Então você tá no sinaleiro, lá parado, né, no sinal, sinal vermelho, sinaleiro é ótimo, né? Você tá no sinal vermelho, parou, você tá lá, olha lá que interessante, né? Uma dica sobre voz, uma informação a respeito da campanha da voz. No mínimo a pessoa vai ficar curioso. E como isso se repete ao longo de muitas vezes no dia, essa informação ela acaba sendo talvez mais efetiva. A gente vai estar no shopping, a gente vai fazer ação no calçadão, ação caminhando na Avenida Getúlio Vargas. Essas ações, elas já são as tradicionais, como você abriu, né, falando. São as ações tradicionais que a gente vai com os alunos, né, num contato corpo a corpo com a população. Então a gente está muito feliz com a campanha desse ano mesmo. Professora, a senhora falou de pegar esses alunos e levar eles até a população, né, para essa troca, mas também vocês fizeram o contrário, né? Trouxeram a população aqui para dentro com oficinas, né? Para cantores, se eu não me engano, atores, teve também essa ação, né? Sim. É verdade, a gente também abriu essa oportunidade e aí eu vou te contar que a gente abriu para dentro da universidade a oficina que a gente faz um trabalho durante o mês de abril, né, são alguns encontros que a gente faz com profissionais da voz. Esse ano a gente tem oficina que ainda está acontecendo com cantores e atores. Legal. Então a gente orienta a parte de aquecimento vocal, de treino de respiração, os mitos e verdades, o conhecimento do próprio corpo, como é que a voz é produzida. Então a gente leva essa informação para esses profissionais. E a gente também teve uma oportunidade de fazer uma ação com professores e cantores, uma oficina online com professores e cantores de Cabo Verde. Que legal! Nós temos uma aluna que é intercambista aqui, né, e tem família e conhecidos lá, então essa ação também atravessou o oceano, né, e a gente teve uma participação muito interessante, né, com pessoas muito interessadas. E foi gostoso. Além disso, a gente também tem oficinas que a gente vai para corais de igreja, grupos de louvor, a gente vai para uma escola em Agudos. Então, as escolas ou as igrejas, empresas que tem espaço, né, o que tem interesse em trazer essa informação, a gente não fala não. Professora, para a gente finalizar nosso bate-papo, queria que a senhora desse então algumas dicas rápidas aí de cuidados com a voz. Eu sei que tem a maçãzinha aqui que é sempre bom lembrar, né? Como ela faz bem, é o símbolo, mas também faz bem para a voz, né? Queria que a senhora desse outras dicas. Eu vou aproveitar e dizer por que a maçã ela é boa, né? E não é um mito, como tantos alimentos que a gente ouve que é mito. A maçã não é mito. A maçã ela tem uma propriedade adstringente que quando você come, mastiga, ela como se ela dissolvesse as moléculas de gordura que ficam na saliva, aquela saliva espessa, ou então ela também ela tem a capacidade de hidratar toda a nossa mucosa da boca. A água, a hidratação, um corpo hidratado é um corpo saudável, tem a mente saudável, todos os órgãos internos saudáveis e também a voz. Eu vou dar, além da hidratação, que ela lubrifica e alivia muito esse impacto na voz, eu vou dar mais 3 dicas. A primeira é não gritar. Porque a fala ela acontece de uma maneira suave. Quando você grita, esse impacto acontece de uma maneira muito intensa. Então, esse atrito forte pode ter uma grande chance de causar lesão, porque a pessoa que grita, ela vai gritar como um hábito, né? Então, evita o hábito de gritar. Segunda dica, evita o hábito de pigarrear. Pigarrear não tem nada a ver com voz, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a laringe, ela é o nosso sistema de produção de fala e ela também o nosso sistema de proteção, ela se fecha para que a gente possa engolir e protege o nosso sistema respiratório. Então, quando a gente faz o pigarro, é exatamente a laringe, é o mesmo efeito do grito, né? E às vezes até pior. E o terceiro, que tem relação também com a fala, é evitar falar em ambiente ruidoso.
Se você está num bar, se você está num lugar rodeado de barulho, desvia desse lugar, evita falar. Sabe por quê? Quando a gente está falando, existe uma adaptação natural do nosso cérebro que a gente quer que o outro nos ouça. Então, se tem um barulho, eu preciso falar mais forte que esse barulho, para minha voz chegar até você, como está acontecendo agora que tem um barulho. Está tendo uma obra aqui agora, né? É um ótimo exemplo disso, né? Então é que eu sei que eu não preciso falar mais forte porque tem um microfone, mas se a gente está numa roda onde eu preciso que você me ouça, eu tenho certeza que eu vou ter que aumentar. E quanto maior o barulho, maior a intensidade da minha voz. E semelhante ao grito, quando a gente aumenta a intensidade da voz, a gente aumenta o fluxo de ar, mas aumenta também esse esforço. E às vezes, de forma muito contínua, isso pode também se tornar uma agressão.